Imagina ir ao hospital com um problema e sair de lá com outro bem pior. Hoje a gente vai te mostrar os erros médicos mais imperdoáveis já registrados. Tipo amputar a perna errada, esquecer uma tesoura dentro do paciente e até receitar vodka para um bebê. Parece piada, mas aconteceu de verdade. E o pior, tudo com jaleco e diploma na parede. Conheça os erros médicos mais imperdoáveis. Ô mãezinha, você conhece um remedinho chamado vodka? Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um médico ruim, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Imagina só dar entrada no hospital para uma cirurgia simples, na mandíbula, e acabar ficando em estado vegetativo. Foi isso que aconteceu com Larissa Moraes de Carvalho, uma estudante de medicina de 31 anos, na Santa Casa de Juiz de Fora. Acontece que durante o trajeto do centro cirúrgico até a enfermaria, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e, segundo a família, ficou cerca de 17 minutos sem atendimento adequado. A anestesista teria deixado a sala antes da transferência do paciente, o que vai contra os protocolos médicos. E além disso, o tempo de observação pós-operatória foi menor do que o recomendado. Hoje, Larissa vive em casa, sem se comunicar ou se mover, enquanto a família busca justiça e o caso segue sob investigação. Jason Kennedy, de 48 anos, deu entrada em um hospital canadense para resolver um problema sério, porém saiu de lá com o maior do que entrou. Ele foi internado para amputar a perna direita, que estava seriamente comprometida por uma infecção, mas quando acordou da cirurgia, descobriu que haviam removido a perna esquerda, que estava totalmente saudável. Jason, que é de uma comunidade indígena, ficou devastado e denunciou o erro médico seríssimo, que levantou questionamentos sobre protocolos médicos e até possíveis falhas motivadas por negligência ou discriminação dentro do hospital. Agora, ele tenta reconstruir a vida enquanto o caso é investigado pelas autoridades de saúde, estimando que pelo menos a vítima receba uma indenização capaz de fazer com que ele nunca mais precise trabalhar. Parece até mentira, mano, mas em 2013, uma mãe ficou chocada com o que um pediatra receitou para resolver o problema respiratório que seu filhinho, ainda bebê, estava passando. É isso mesmo, o profissional prescreveu nada menos que vodka. Ô mãezinha, você conhece um remedinho chamado vodka? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não conheço. Ele falou assim, você não conhece vodka de supermercado? Segundo a mãe, a receita dizia para misturar a bebida alcoólica com os medicamentos da nebulização e aplicar no bebê várias vezes ao dia, por uma semana inteira. A história aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo, onde outra mãe também recebeu a mesma recomendação do mesmo médico, dando repercussão nacional para o caso bizarro. Quando procuraram outra opinião, as mães perceberam que não podia ser normal e buscaram explicações. Especialistas confirmaram, isso era uma prática muito antiga e totalmente ultrapassada, e por isso o Conselho Regional de Medicina cassou a licença do médico. Procedimentos mal feitos podem resultar em deformações irreversíveis, e quem viveu isso na pele foi a aposentada Rita Castro de Araújo, de 67 anos. Em março de 2023, no Distrito Federal, Rita procurou o dentista José Augusto Patai para fazer a famosa harmonização facial, sendo convencida a realizar aplicações de PMMA, uma substância de alto risco. Só que deu muito ruim e ela viu seu rosto encher de nódulos em poucos meses. O dentista chegou a remover 40 caroços da face dela, além de aplicar ozônio, o que a deixou temporariamente sem visão. Apesar de assinar um termo se comprometendo a pagar R$27 mil por uma cirurgia corretiva, o profissional não cumpriu o acordo. E como se não bastasse, ao tentar resolver a situação pessoalmente, o marido de Rita ainda foi agredido pelo dentista. O caso segue na justiça, com a defesa dizendo que José Augusto não tem culpa do dano sofrido pelo rosto da mulher. Agora, imagina se tivesse. Em 2006, em Massachusetts, uma cirurgia de vesícula numa paciente de 84 anos se transformou em um erro médico inacreditável. Durante o procedimento, o cirurgião Patrick McCann enfrentou complicações inesperadas e decidiu converter a cirurgia pouco invasiva em uma aberta. Só que no meio do procedimento, ele acabou removendo o rim da paciente
em vez da vesícula biliar, confundindo esses órgãos que são muito diferentes, inclusive no tamanho. O erro só foi descoberto 3 dias depois, quando outro médico percebeu que o órgão retirado era um rim saudável durante um exame. E para piorar tudo, depois ainda foi constatado que a paciente nem precisava da cirurgia da vesícula. Imagina a revolta! O doutor teve sua licença suspensa, mas a suspensão foi revertida mediante um acordo de 5 anos de liberdade condicional, exigindo que ele realizasse cirurgias apenas na presença de outro cirurgião e sob supervisão contínua. Um exemplo de que esses absurdos não são exclusivos aqui do Brasil. Em 2007, a nova-iorquina Derry Anson, de 35 anos, recebeu um diagnóstico devastador, câncer de mama. Determinada a combater a doença, ela optou por uma mastectomia dupla, ou seja, remover ambos os seios. Porém, depois que a cirurgia estava feita, veio a chocante revelação: ela nunca teve câncer nenhum. A confusão aconteceu por causa de um erro no laboratório, onde um técnico, ao tentar cortar caminho nos procedimentos, trocou as amostras da biópsia, e por isso a mulher passou por uma cirurgia desnecessária, enquanto a verdadeira paciente com câncer não foi informada do seu real estado de saúde. Por mais que tenha sido bom receber a notícia de que não estava com câncer, como fica quando ela vem depois de remover as 2 mamas? Um erro médico grotesco. Em meados da década de 1990, Ron Nance, um carpinteiro de Santa Cruz, Califórnia, buscava melhorar sua autoestima e relacionamento amoroso. Influenciado por anúncios promissores na TV, ele decidiu investir sua herança em uma cirurgia de aumento peniano com o Dr. Melvin Holstein, conhecido nos Estados Unidos como Dr. Dick. A promessa era um procedimento simples, seguro e eficaz, mas o resultado foi o completo oposto: infecções, dor intensa, impotência e cicatrizes permanentes no menino. O sonho de Ron se transformou num pesadelo, afetando profundamente sua saúde física e principalmente a sua autoestima. Depois de denunciar o caso, vários relatos de outros pacientes insatisfeitos surgiram e o Dr. Holstein enfrentou cerca de 30 processos por negligência médica, até que ele finalmente renunciou sua licença médica após investigações que revelaram incompetência e práticas negligentes. Em 2013, Steve Haynes, de 54 anos, procurou uma urologista na Pensilvânia para aliviar uma dor crônica no testículo direito, que era resultado de uma lesão antiga, e após vários exames foi recomendada a remoção do bago afetado. O Dr. Spencer Long removeu o testículo esquerdo, que estava saudável, um erro básico na hora da operação, fazendo com que o paciente enfrentasse consequências físicas e emocionais significativas, já que teve que ficar sem as 2 bolas, incluindo a necessidade de começar a fazer terapia hormonal pelo resto da vida. Em 2017, um júri reconheceu a negligência médica e concedeu ao homem uma indenização de $870 mil, que daria aí em torno de 5 milhões de reais, um valor razoável para quem perdeu algo tão importante. Em 2012, uma cirurgia no Hospital Universitário de Londrina, no Paraná, virou notícia, mas não pelo procedimento em si, mas sim pela conduta da equipe médica, que durante a retirada de uma enguia do intestino de um paciente, simplesmente filmaram a operação com celulares, rindo e fazendo comentários sobre a situação. O vídeo acabou vazando na internet, o que gerou indignação na população e nos familiares, levando a Universidade Estadual de Londrina a abrir sindicâncias para apurar o caso. O Conselho Regional de Medicina do Paraná também iniciou investigação, considerando a exposição do paciente uma infração ética grave. Como resposta imediata, a universidade proibiu o uso de celulares em salas cirúrgicas, reforçando a necessidade de respeito à privacidade e dignidade das pessoas. Em 2016, em Salvador, a professora Maria Aline Duque passou por uma cesariana no Hospital Geral do Estado. Após o parto, começou a sentir dores intensas e febre persistente. Meses depois veio a surpresa: uma compressa de gás tinha sido esquecida no abdômen durante a cirurgia. A presença do material causou uma infecção grave, levando à perda de uma de suas trompas, comprometendo sua capacidade reprodutiva, o que fez com que a Secretaria de Saúde da Bahia abrisse uma investigação para apurar o ocorrido.
afastando toda a equipe médica envolvida na operação. Maria havia gastado mais de R$25 mil por conta do erro médico e entrou na justiça contra o Estado, buscando uma indenização pelo risco que sofreu com essa negligência. Em 2013, um casal branco de Nova Jersey investiu $500 mil em uma fertilização in vitro, sonhando com um bebê que fosse a cara dos dois, mas ao longo dos anos percebeu que a filha tinha traços asiáticos. Um teste de DNA foi feito e confirmou: o marido não era o pai biológico. O constrangimento já estava feito e a clínica ainda teve a cara de pau de sugerir uma possível infidelidade da esposa, o que aumentou o estresse e contribuiu para o divórcio do casal. Porém, a mãe jura que foi um erro da clínica e, com mais exames, a criança foi diagnosticada com uma condição genética comum em descendentes do Sudeste Asiático, o que reforçou a suspeita de que não foi uma pulada de cerca o motivo da menina ter nascido de olho puxado. A justiça ordenou que a clínica fornecesse a lista de doadores para identificar o pai biológico, e a saga que se seguiu foi a busca sobre o paradeiro do esperma do marido, que deve ter ido para o útero de uma outra mulher. Uma sucessão de erros médicos que parece até coisa de filme da sessão da tarde. Em 2012, Sandro Lima sofreu um grave acidente de moto que afetou o pé e os 2 braços, e depois de meses de espera, ele finalmente conseguiu marcar as cirurgias para tentar recuperar a mobilidade. Um dos braços até que ficou funcional, mas o outro virou uma verdadeira gambiarra médica. Além da aparência deformada, Sandro perdeu completamente o movimento do braço esquerdo. Parecia que o ombro tinha sido encaixado no lugar errado, como se alguém tivesse montado o corpo dele com pressa e sem manual de instruções. Em 2017, já sem saber a quem recorrer, ele procurou uma emissora de TV local em busca de ajuda, mas até hoje não se sabe se conseguiram consertar a bagunça que fizeram no braço do pobre do rapaz. Em 2001, Pat Skinner, de 69 anos, passou por uma cirurgia no colo no Hospital St. George, em Sydney. Tudo parecia ter corrido bem, mas as dores abdominais que vieram depois não davam trégua. Foram 18 meses de sofrimento até que um raio-x revelou o inacreditável. Uma tesoura cirúrgica de 17 centímetros havia sido esquecida dentro dela. O hospital inicialmente dificultou a denúncia e ela precisou de mais alguns meses até que conseguisse provar o erro, fazendo com que o centro cirúrgico finalmente assumisse, e o cirurgião até pediu desculpas. Ela entrou com um processo contra a instituição e descreveu o caso como obsceno, um lembrete bizarro de que, às vezes, a alta do hospital não é o fim de um problema, pode ser só o começo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.